Cruzeiro mereceu a derrota. O Fortaleza foi mais competente na sua proposta de jogo, foi mais objetivo, mas em outras partidas não. Esse é o ponto. O Cruzeiro, em jogos contra o Flamengo, por exemplo, o segundo tempo que o Cruzeiro faz no Maracanã, era para ter saído com a vitória, se conseguisse concretizar melhor as oportunidades que criou. Contra o Grêmio mesmo, acabou sendo um resultado que saiu caro demais pela exibição da equipe nos 2 jogos. Então, por tudo, contra o Atlético, por exemplo, um adversário com um elenco muito mais recheado, um rival que está em outro momento financeiro, o Cruzeiro não só jogou de igual para igual, mas como também criou oportunidades para empatar, para vencer o jogo. Hoje já foi uma partida abaixo desse volume que o Pepa tem tido. Então, por tudo isso, o Cruzeiro precisa lidar com essa dificuldade de enfrentar times como Fortaleza, que dão poucos espaços. E aí a gente vai comparar a diferença, não só de elenco, para mim o Fortaleza tem um elenco melhor que o do Cruzeiro, mas do trabalho, do Vojvoda, muito mais estabelecido, um cara que está mais de 2 anos no comando. Então, isso faz a diferença também, de conhecer a proposta ideal para cada jogo, como ele faz no Fortaleza, e o Pepa, aos poucos, vai ganhando isso, mas num cenário que dá pouca margem para erro. O Cruzeiro, com o elenco que tem, não pode se dar ao luxo de perder tantas oportunidades como perde. Hoje voltou a perder, mas foram menos finalizações, apenas 12, para o padrão do Pepa do Cruzeiro, abaixo do que apresentou em outros jogos. Olá, nação, eu começando aqui mais um vídeo. Galera, é o que o comentarista aí falou. Hoje o Cruzeiro mereceu perder. Diferente dos outros jogos, o Cruzeiro não jogou o que estava jogando. Apesar que o Cruzeiro estava jogando bem, mas não estava fazendo gol, né? Mas, dessa vez, nem jogar bem direito jogou. Dentro do Mineirão, o Mineirão aí estava bem cheio e o Cruzeiro não correspondeu aí às expectativas da torcida. Infelizmente aí, mais uma derrota para conta. Quando será que o Pepa vai testar, tirar esses 2 centravantes aí, colocar uma outra pessoa e deixar e ver o que vai acontecer, porque já deu tanta chance para esses 2, eles não estão correspondendo, tem que dar chance para outra pessoa também. Os créditos vão para Sport Center da ESPN. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Vamos falar do jogo Cruzeiro e Fortaleza, a vitória do Fortaleza 1-0. A gente vai colocar os melhores momentos na tela para debater um pouco. Ô André, vitória do Fortaleza, não dá nunca para chamar em nenhum contexto uma vitória do Fortaleza de surpresa, mas assim, todo mundo espera que quando rola uma pausa, teve tempo para treinar. Se fosse assim, teríamos 20 vencedores numa rodada com 10 jogos, porque não vai dar para todo mundo ganhar. O que você achou desse jogo e essa vitória do Fortaleza, André? Até em relação a essa situação, o que se espera dos trabalhos que sempre carecem, né? Independentemente de quem seja o treinador, o grupo de jogadores, todo mundo precisa treinar, todo mundo precisa trabalhar. Se você fizer uma pesquisa aí com técnicos nominal, você não precisa falar, olha, ninguém vai falar seu nome. Tá? Todos eles vão reclamar de tempo para trabalhar, né? É claro que nem todos têm a mesma capacidade de trabalho. Isso não é uma crítica a ninguém, é uma constatação, não adianta, né? E aí nós temos 2 comissões técnicas, o Pepa no Cruzeiro e o Vojvoda no Fortaleza, que já mostraram em amostras diferentes, evidentemente pelo tempo de trabalho de cada um, que sabem o que estão fazendo, entendeu? Então, desses treinadores, especificamente esses 2, desses grupos de jogadores, a gente espera uma evolução. Hoje, no atual cenário do futebol brasileiro, o Fortaleza ir a qualquer estádio, contra qualquer adversário, ser melhor, merecer a vitória e vencer, não pode ser considerado anormal ou uma situação que teve o impacto da sorte, como o futebol tantas vezes mostra pra gente. Foi o que aconteceu hoje. A gente tava vendo o goleiro do Fortaleza, né? O João Ricardo fez boas defesas. Fez. Mas o Fortaleza também teve chance, sair do Guilherme na cara do gol. Eu tava até com o Renato Rodrigues na redação, ele elogiou muito o trabalho do zagueiro, defensor do Cruzeiro, né? Que não deu bote seco, ele ficou naquela linha de passe, fazendo justamente o Guilherme ter que tomar uma decisão e decidiu pelo chute. Mas ainda assim uma chance clara. Sim, não, ainda mais se quer acertar. Eu fico imaginando o poderia torcedor... ter finalizado melhor. É isso, pelo menos acertasse o gol, companheiro. Mas enfim, aí o gol
do Fortaleza. E aí, a falta que o Moisés faz ao Fortaleza. O Moisés, nesse tipo de lance, ele tinha muito recurso. Exato. Ou para cortar o zagueiro, ou tinha mais frieza para finalização. Fortaleza tem sentido essa dificuldade de repor o Moisés, mas continua muito bem no seu jogo de contra-ataque. A postura do Fortaleza incomoda demais, porque não é o Fortaleza se retranca. O Cruzeiro teve 68% de posse de bola, mas quem termina com mais finalizações no primeiro tempo é o Fortaleza. Sim. Fortaleza com um jogo muito impositivo, é um jogo que funciona, é um reativo, de certa forma, pragmático e muito bem construído pelo Vojvoda. E o Cruzeiro já sabia que o Fortaleza jogaria dessa forma no Mineirão. E hoje foi um Cruzeiro que teve menos volume de jogo. A gente já viu um Cruzeiro construir até mais e a gente terminar o jogo dizendo: poxa, se tivesse mais competência na finalização, só faltou competência na finalização para o Cruzeiro vencer. Hoje faltou mais. É claro que o gramado do Mineirão a gente sempre vai pontuar, é uma lástima a gente viu aí. Jogar num gramado como esse, até para um time como o do Pepa, que tenta construir, que tenta jogar com a bola no pé, mas o Cruzeiro também pecou por ter jogado menos do que está habituado. Eu não coloco só na conta do Pepa. O Pepa já conseguiu montar um time do Cruzeiro, a gente já sabe a identidade do time, mas é muito limitado para mexer. Hoje, os dois centroavantes dele estão mal, Gilberto e Henrique Dourado não conseguem entregar o que o Calleri entrega, por exemplo, quando não é o definidor, mas ele está sempre participando do jogo, sempre ativo. Os centroavantes do Cruzeiro não estão. E até peço desculpas que eu me confundi, o Calleri não está suspenso para esse jogo. Foi o segundo cartão amarelo dele só. Ele está liberado, o Cruzeiro vai ter mais esse problema, marcar o Calleri no fim de semana, mas os centroavantes não funcionam, você tem um time que constrói muito, que tem princípios bem definidos, mas peca não só na finalização, mas na limitação do Pepa de mexer no segundo tempo. O Fortaleza, quando mexe, entra Hércules, entra Lucero, entra Caleb, jogadores que, de fato, proporcionam um outro cenário ou, no mínimo, a manutenção de uma proposta de jogo. No Cruzeiro isso não acontece. É um time muito limitado nos 11 que o Pepa achou e ainda assim tem pecado, tem limitações esse time, precisa contratar o Cruzeiro nessa janela. São contratações urgentes para todos os setores. O Cruzeiro é carente, é um elenco que se tornou curto, ainda mais tem a situação do Richard, do Ramiro, que acaba se machucando. Então, diante desse cenário, eu vejo que o Pepa ainda tira leite de pedra. É um Cruzeiro que, se a gente fosse observar, pela escassez de qualidade, poderia tranquilamente se conformar em fazer um jogo reativo, não ter essa pretensão de elaborar mais como o Pepa tem, mas ele acredita nessa proposta e, para funcionar, o Cruzeiro precisa qualificar mais, dar mais opções ao treinador, porque hoje foi visível que no segundo tempo o Cruzeiro caiu e não conseguiu, depois do gol, ser um time com intensidade suficiente para buscar nem mesmo um empate. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tela para ouvir o André também comentando. É aquela coisa, quando o Pepa chegou, uma sequência muito boa, nos primeiros 5 jogos, 5 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas, um aproveitamento de 62,5%, 13 gols marcados, 6 sofridos. De lá para cá, 7 jogos, nenhuma vitória, 3 empates, 4 derrotas, 14,3%, 4 gols marcados, 8 sofridos. Não é irregularidades também, mas oscilações, exato, são naturais. Claro. Mas até que momento te preocupa essa sequência cruzeirense? Mas não faz muito tempo a gente elogiava a maneira até anormal, fora do que é natural, que o Cruzeiro, nas mãos do Pepa, passou a exibir padrão, qualidade, futebol coletivo, fez bons jogos, mereceu vencer partidas em que a gente não olhava o Cruzeiro como favorito. E aqui no Sport Center, no Linha de Passe, nos nossos programas, a gente falava, olha, às vezes acontece assim, é mais rápido do que se imaginava, né? Quando existe esse entrosamento e o trabalho começa a pegar. Mas o natural é que as dificuldades sejam encontradas ao longo do caminho, especialmente em inícios, né, nesses trabalhos, nessas relações que estão se construindo. Muito provavelmente é o que o Cruzeiro está enfrentando agora, sem deixar de considerar aquilo que o Breiler mencionou, sobre a necessidade de reforçar o elenco, de contratar, de dar a esse treinador
um pouco mais de ferramentas para ele trabalhar. Então, talvez as coisas tenham se encaixado, aparentemente, né, logo que ele começou, e o Cruzeiro agora está se encontrando com a sua realidade, além de ser absolutamente natural equipes oscilarem. Todo mundo passa por alguns momentos no Campeonato Brasileiro, no calendário brasileiro de maneira geral, em que as coisas não vão bem. O Cruzeiro pode estar atravessando essa fase agora. Hoje o Cruzeiro mereceu a derrota. O Fortaleza foi mais competente na sua proposta de jogo, foi mais objetivo, mas em outras partidas não. Esse é o ponto. O Cruzeiro, em jogos contra o Flamengo, por exemplo, segundo tempo que o Cruzeiro faz no Maracanã, era para ter saído com a vitória, se conseguisse concretizar melhor as oportunidades que criou. Contra o Grêmio mesmo, acabou sendo um resultado que saiu caro demais pela exibição da equipe nos 2 jogos. Então, por tudo, contra o Atlético, por exemplo, um adversário com um elenco muito mais recheado, um rival que está em outro momento financeiro, o Cruzeiro não só jogou de igual para igual, mas como também criou oportunidades para empatar, para vencer o jogo. Hoje já foi uma partida abaixo desse volume que o Pepa tem tido. Então, por tudo isso, o Cruzeiro precisa lidar com essa dificuldade de enfrentar times como Fortaleza, que dão poucos espaços. E aí a gente vai comparar a diferença, não só de elenco, para mim o Fortaleza tem um elenco melhor que o do Cruzeiro, mas do trabalho, do Vojvoda, muito mais estabelecido, um cara que está mais de 2 anos no comando. Então, isso faz a diferença também de conhecer a proposta ideal para cada jogo, como ele faz no Fortaleza, e o Pepa, aos poucos, vai ganhando isso, mas num cenário que dá pouca margem para erro. O Cruzeiro, com o elenco que tem, não pode se dar ao luxo de perder tantas oportunidades como perde. Hoje voltou a perder, mas foram menos finalizações, apenas 12, para o padrão do Pepa do Cruzeiro, abaixo do que apresentou em outros jogos. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico Pepa depois dessa derrota do Cruzeiro. Nós sofremos hoje muito e algo tem acontecido, mas hoje ficou a nu, foi bem visível. Foi a incapacidade de termos mais paciência e mais critério com uma equipa baixa e a incapacidade de matar a transição. Nós sofremos muito com transições. Qualquer bola que o Fortaleza conseguia sair de pressão era ruído para nós. É algo que tem acontecido com muita frequência. É algo que também tem acontecido quando encontramos equipas mais baixas, temos muita dificuldade e hoje ficou bem visível isso. Mesmo assim, meto uma primeira parte a um nível nosso superior ao Fortaleza, mas mesmo na primeira parte sentimos que o jogo estava muito perigoso. Perigoso porque nós não estávamos a conseguir. Não se trata só dos equilíbrios, trata-se de ganhar o duelo no momento da perda e aí não fomos competentes. Como você vê esse mental da equipe no momento? Vejo 2 formas muito diretas. Só há 2 formas de ganhar confiança no momento destes. É ganhar. E a outra é sermos muito mais agressivos. Porque quando as coisas não estão bem em termos de confiança, quando a bola às vezes parece que atrapalha um pouco ou queima um pouco, é verdade que o gramado não ajuda nada. Nós parece que estamos menos habituados com o Fortaleza. A gente escorregou mais que eles. A bola atrapalhava mais a nós do que a eles. Mas aqui, mais do que estarmos à espera de uma vitória para dar confiança, nós temos que ir atrás dessa vitória. E se não estamos com muita confiança, em alguns momentos com bola, temos que ser muito mais... Temos que nos fechar mais e perceber que o campeonato é feito de pontos. E quando não conseguimos ganhar, não podemos perder no jogo destes em casa. A confiança é no trabalho e darmos todos ainda mais, eu em primeiro lugar, darmos todos ainda mais, porque podemos não ter virtuosismo às vezes no jogo, podemos decidir mal no último terço, podemos tomar mais decisões no último terço, mas temos de sair de campo com sangue nos olhos. Agora não foi falta de trabalho, foi falta de competência em 2 momentos muito específicos no jogo que eu já falei. Vamos aproveitar e do técnico do Cruzeiro seguir a Zona Mista para saber o que os jogadores falaram. Jogadores... Cadê você? Como é que explica essa queda do desempenho do time? Tinha vindo desempenhando bem, os resultados continuam aparecendo, mas agora o time desempenhou mal. Explica essa má atuação de hoje. Não tem desculpa. Jogamos mal, lógico que sempre tem um adversário que estuda, que neutraliza
e nós tentamos neutralizá-los. Eu acho que o futebol é um detalhe, né? Talvez se a gente tivesse feito 1-0, o resultado do jogo poderia ter sido diferente, a gente poderia ter tido mais espaço, mas a gente não vive de si, perdemos, assumimos e abaixar a cabeça no sentido de humildade e trabalhar. O maior prazer pra gente é jogar no Mineirão, no Independência, na frente da nossa torcida. É o maior prazer pra gente como atleta, né? Eu acho que a grandeza do clube está na grandeza da torcida, então quando eu vim pro Cruzeiro, por exemplo, eu vim pela grandeza do clube e da torcida, então não tem essa questão psicológica. É óbvio que quando a gente joga em casa, às vezes a gente tem menos espaço que quando a gente está jogando fora de casa, e talvez isso esteja atrapalhando um pouco a gente, mas nós temos que criar soluções. Como eu disse, cara, a gente está aqui dando a cara, né, e trabalhar, humildade, aceitar tudo que vem, e sábado a gente já tem outro jogo. Porque teve essa parada, né, da data FIFA, e a gente pensou que o Cruzeiro voltasse melhor, mas o time não teve aquela inspiração daqueles outros jogos que a gente já percebeu. Eu acho que hoje foi... A gente estava tendo algumas partidas muito boas e não estava fazendo gol. Hoje eu acho que a gente foi um pouco abaixo, levou em muitas coisas. Então agora é manter a cabeça erguida, trabalhar muito, porque a gente não pode manter essas partidas que a gente tem feito. Às vezes é um detalhe que a gente tem falhado e tem tomado gol. Então agora é trabalhar e acertar o que precisa. E galera, o que vocês acharam aí dessa partida do Cruzeiro? Mais uma derrota. O Cruzeiro tá só caindo, tá descendo ladeira abaixo aí. Já tá próximo a ter a zona de rebaixamento. Se o pessoal lá de baixo vencer, a gente fica lá próximo. Eles colam na gente lá. Então, a gente tem que mudar essa situação aí e começar a vencer logo. Porque uma vitória já tira a gente do sufoco, né? Mas tem que vir. Tem que fazer gol. O Cruzeiro não tá fazendo gol. Dos últimos 7 jogos, 8 jogos, o Cruzeiro fez o quê? Uns 4 gols? Aí fica difícil vencer mesmo, né? Mas então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.